Olá, pessoal. Hoje estamos aqui no nosso podcast Gestão Inteligente, projeto de extensão do IFPR, com a atuação de estudantes, professores, técnicos administrativos também no nosso campus. E esse podcast ele tem como finalidade trazer temas contemporâneos, situações que estão muito próximos da nossa realidade ou que é a nossa pele, o que nós sentimos. E hoje a gente tem a grata satisfação de termos aqui no nosso estúdio a advogada Jaqueline Cerutti. Mas eu gostaria de fazer um início um pouco diferente. Normalmente a gente fala da questão profissional, explica um pouco da questão de histórico e tal, da profissão da pessoa, mas eu queria saber um pouco mais sobre a pessoa da Jaqueline. Eu sei um pouquinho, mas eu sei que deve ter muita história aí. Jaqueline, conta para nós um pouco quem é essa pessoa por trás da advogada. A gente fala as advogadas todas muito bem vestidas, bem arrumadas, mas como é essa Jaqueline fora da advocacia? Olha, essa Jaqueline fora da capa, né, que eu falo da casca grossa que a gente tem que colocar todos os dias para ir trabalhar, eu falo que é uma menina muito sonhadora, que medrosa, muito medrosa, mas só que pra gente conseguir sobreviver nesse mundo, a gente precisa colocar essa capa, né? E eu encontrei no direito essa minha força, essa minha capa para mim conseguir resistir a esse mundo que às vezes é um pouco mau, né? Eu sou mãe de 2, né? Recém agora, o José recém fez 3 meses. Sou casada, um marido maravilhoso, tenho uma família linda e sou muito batalhadora também, aquela menina batalhadora que, por incrível que pareça, até um tempo atrás ainda era uma menina. Você me conhecia, eu ainda, por mais da idade, né? Eu ainda era uma menina, mas eu fui me descobrindo e descobrindo o meu lugar no mundo e me tornei uma mulher. Estou me tornando a mulher que eu sempre sonhei, devagarzinho, mas se tornando aquela mulher diferente, né? Porque eu sempre olhava aquelas mulheres de salto, aquelas mulheres fortes em filme americano, né? Eu sempre falava, nossa, eu quero ser essa mulher. Perfeição. Né? Só que por trás, né, existe um passado, existe batalhas que eu tive que lutar para chegar onde eu tô hoje, para ser essa mulher, né? As pessoas veem a gente, você falou bem interessante, a capa, né? A capa. Todos nós temos uma capa, né? Uhum. Eu também, todos nós temos nossas problemáticas, né? Uhum. E normalmente o que a gente faz nas redes sociais? A gente mostra só o que é bonito, né? Só o que é bonito. A gente disfarça. Mas a verdade, a realidade é outra, uhum. né? E tratando um pouco mais desse assunto, entrando na sua área, né? A gente fala assim, ó, família não é novela. Não. É lei também. Uhum. É vida real. É vida. E precisa ser discutido sem filtros, né? Exatamente. A ideia nossa hoje aqui é sem filtros, né? O que é bonito ser dito. Uhum. Não é uma sala de aula isso aqui, né, Jé? Uhum. Você vai contar um pouco da sua história também. Também foi professora, também atua nesse meio. Uhum. Então, assim, sem ser sala de aula, a advocacia nua e crua, os problemas das famílias sendo discutido no judiciário. Eu acho que tem muita coisa interessante para hoje. Nossa senhora, nós ficava fazendo uns 10 podcasts aqui, porque é muita coisa. Pegar um tema por vez, né? Porque é assunto, né? Tem assunto, meu Deus. Mas legal, mas eu fiquei sabendo, Jaqueline, que a advocacia não foi sua primeira profissão, sua primeira carreira. Conta para nós como foi sua trajetória profissional agora. O que você começou? Vamos lá, se falar de profissional, eu comecei, Alexandre, fazendo unha. Minha mãe me ensinou, me colocou num curso de manicure lá no CEMIC. Ela era diretora lá no CEMIC na época. Hoje não tem mais CEMIC, mas existia o CEMIC na época. E eu fui fazer unha. E eu tinha uns 12 anos. E aí eu fazia unha para ter um dinheirinho, né? Na época a gente cobrava R$5, R$2 para fazer uma unha. Eu fazia da irmã, da tia, da vizinha, família, para ter um dinheirinho, porque eu sempre fui desenrolada. Eu nunca gostei de ficar pedindo para os outros as coisas, né? Eu sempre fui desenrolada. E depois disso, fui para a faculdade. A minha mãe comprou uma loja e aí eu comecei vendendo calcinha. Minha mãe tinha uma loja de lingerie. Eu nunca tinha vendido nada na vida. A primeira coisa que ela me colocou, vai vender. E eu aprendi a vender vendendo calcinha. Eu até tiro sarro disso aí. E depois disso, fui para a faculdade, né? Fiz vários projetos de extensão na faculdade. E depois da faculdade, eu fui vender alface.
Alface. Eu vendia alface de porta em porta. Batia palma na casa das pessoas e vendia alface. A gente tinha uma horta. Mas você comprava e vendia ou não? Não, a gente plantava a horta. Foi a primeira e única horta hidropônica que teve na época em Assis, né? Depois veio outras, mas a nossa foi a primeira. E aí a gente plantava a alface e eu vendia a alface, né? Eu comecei vendendo no Facebook, depois fui pro Instagram e eu vendia nos mercados, vendia para as pessoas, montava kit, pegava uma manhã, tipo hoje que não tá muito quente, saía para vender nas portas das pessoas. E eu já era formada em direito, eu já tinha OAB, mas eu não tinha condições de montar um escritório de advocacia. Então, eu falo que o meu primeiro escritório de advocacia veio do alface. Se eu não tivesse vendido aquele alface, eu não tinha montado o meu primeiro escritório. E eu lembro que as pessoas falavam, você não tem vergonha de ser formada e tá vendendo alface? Eu falava, nem um pingo, porque eu não tô fazendo mal para ninguém. Tem que ter orgulho, né? Eu tenho orgulho do que eu faço, né? Tipo assim, você é formada, estudei na melhor universidade, na PUC, Paraná, né? Hoje é visto como uma das melhores universidades particulares. Vendendo alface, sim, né? Eu podia ter estudado em Harvard. Se eu tivesse que vender alface, eu ia vender. E hoje, se eu tivesse que voltar, eu voltaria a vender também. Não tenho problema com isso, não. E nessa época sua de faculdade, eu já ouvi falar uma historiazinha aí. O que tem a ver com pornografia de revanche? O que a pornografia tem a ver contigo? Não tem nada, não tem nada. Sei não, hein? Nós só temos uma lei, né? Tá. Quando eu estava na faculdade, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sou muito curiosa. E eu comecei a ver casos onde meninas... estourou o WhatsApp. Na época estourou o WhatsApp. Veio o WhatsApp na mídia e todo mundo começou o WhatsApp. E eu comecei a ver aqui em Assis mesmo, casos de meninas que mandavam fotos e os rapazes, né, o namorado espalhava essas fotos, esses vídeos. E eu via isso e eu não via resultado jurídico, porque não tinha um crime, não era um crime, porque tinha um aplicativo, não existia lei. Porque a lei ela é viva, né? Ela vai acontecendo conforme vai acontecendo os fatos no mundo real. Então não tinha uma lei. E eu comecei a perceber que faltava isso. E eu conversei com um professor meu, o nome dele é José Roberto, ele é promotor de justiça em Toledo. Ele era o meu orientador que fala, né? Sim. E eu fui conversar com ele, eu falei, doutor, existe isso e isso, mas não tem lei. O que a gente pode fazer? Ele falou, vamos fazer um grupo de estudos. Saí batendo de porta em porta nos cursos nas salas de direito. Os únicos que me abraçaram foram os calouros. Dos primeiro ano. Eu já estava acho que no segundo ou terceiro ano. Terceiro ano. O pessoal me abraçou. E a gente ia tarde no núcleo de prática jurídica. Não tinha nada, não tinha um projeto em si. A gente só se juntou e começou a estudar casos, né? E começamos a estudar como que a gente podia fazer para resolver isso aí. Junto com essa galera toda, né? E aí, como eu era líder do grupo, eu sempre fui muito líder, né? Sim. Eu era líder do grupo e o meu orientador falou, faça o que você acha que precisa ser feito, né? E aí, a gente começou a estudar, eu comecei a ver como é que estava funcionando, e a gente começou a montar uma estrutura dentro do nosso projeto. A PUC viu isso como uma coisa legal, os professores começaram a dar olhar para nós, para a nossa voz, e a gente começou a apresentar resultados. Nisso, a gente começou a fazer palestra tudo em volta de Toledo, Palotina, Marechal, Assis, todas as cidades em volta de Toledo, a gente começou a ir nas escolas. Porque como que a gente via que a gente ia acabar com aquilo, já que não tem lei? Prevenindo. A gente queria fazer a prevenção. Então, a gente ia nas escolas, oferecia palestra gratuita, a gente não cobrava nem para ir. A gente cobrava só o lanche, 10 horas da manhã, nós era merenda. Nós comia a merenda dos estudantes. E aí, a gente ia nas escolas para fazer a prevenção do crime. Sim. Porque a gente não ia conseguir acabar com ele. Não tinha uma lei. Então, como que a gente ia acessar? Prevenindo. Então, a gente começou a fazer essas palestras. Nisso, surgiu a ideia de criar uma lei. E aí eu sentei com o meu professor, a gente pegou várias leis, a gente pegou o ECA, pegou o Código Penal, começou a espelhar para criar o nosso projeto de lei. E aí, como a gente estava em Toledo, a gente foi pedir auxílio para o deputado Dilceu Esperafico, né? Sim. Deputado até hoje, e ele abraçou a nossa causa. Olha que foi, a gente montou a lei, a gente fez uma cerimônia para entregar na semana acadêmica, né, que fala. Sim. A gente montou uma cerimônia, a gente expôs todo o nosso caminho durante um ano, tudo que a gente fez, com fotos e tudo mais, e chegamos na lei. Mas até chegar nessa lei, Alexandre, eu suei.
Porque o meu orientador, ele não tinha dó, não tinha dó. Eu falo que na época não era assim como hoje. Quero fazer uma lei. O ChatGPT cria para você. Hoje tá muito mais fácil, né? A gente ia para a biblioteca, pegava livro, pegava a doutrina e tinha que ler, e tinha que escrever. Eu lembro que eu escrevia tudo à mão. Já chegou o momento do meu orientador falar, olha, tá péssimo isso aqui. Você pode melhorar. Tanto que a gente tinha uns arranca-rabo, porque eu era bocuda, ele também, então juntou, né? E aí... Dois pitbull juntos. E aí juntamos e conseguimos criar essa lei e passamos pro deputado Dirceu Esperafico e ele fez a apresentação. Foi criada a lei de fato mesmo? Foi criada. Não foi aprovada a lei do Dirceu, porque já tinha outra na frente. Mas se você espelhar, as duas leis são as mesmas coisas. Eu acho que eles acabaram se juntando, né? Fundiu as leis ali. E é a mesma palavra, as mesmas coisas. Então, só que só foi assinado por outro deputado, outra deputada, alguma coisa assim. Sim. Mas foi criada essa lei existe hoje. Olha, então, hoje, se você pegar um nudes, que eles falam, né? Sim. E espalhar, hoje é crime. Né? Antigamente não era, enquanto eu estava fazendo a faculdade. Então, por isso que virou aquela baderna, né? Hoje, antes da pessoa espalhar alguma coisa, ela pensa duas vezes. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Parte do pressuposto da intimidade de duas pessoas para tornar isso público. Isso é crime, né? É crime. A palavra tá aí, é crime. Né? É injusto. É injusto. Desonesto, né? Exatamente. Então, falta de respeito. No mínimo, falta de respeito. Falta de respeito, né? Então, foi através disso que a gente criou o nosso primeiro grupo de estudos. Foi o primeiro grupo de estudos da PUC também, de Direito. Legal, inovando mesmo. E nisso começou a criar outros grupos de estudos dentro da PUC, né? E aí eles pegaram a nossa estrutura e melhoraram. Eu falo que a gente era o diamante bruto. E aí eles foram lapidando até que melhorou. Mas, assim, boa parte da oratória, da aprender a pesquisar, aprender a escrever, do meu senso crítico, veio desse grupo de estudos. Porque até então eu estava bem perdida na faculdade, sabe? E aí, quando eu entrei nisso aí de cabeça, meu foco era aquilo e foi... Deu sentido para a educação. Deu sentido para mim. E aí eu me apaixonei pela docência. Que legal. Me apaixonei pela docência. Eu sou apaixonada pela docência. Só que eu dei uma pausa agora, né? Por causa das crianças, mas eu sou apaixonada pela docência. Quem gosta da educação, vai tempo, ela retorna. Esse Gil Edson perguntou, não, mas fulano ainda dá aula? Eu falo, dá. Porque é viciante. Você se apaixona por dar aula. Não tem... Eu sou apaixonada, sabe, né? Eu ia no IES e eu dava aula porque eu era extremamente apaixonada por dar aula. Porque falar pra mim, hoje você vai lá na Unimel, vai dar uma aula, eu falo, pode me chamar, me manda o tema aí que em meia hora eu preparo uma aula e vou dar aula, porque eu sou apaixonada pela docência. E veio disso aí, né? E eu via o meu professor orientador dar aula de direito penal na época, eu falava, nossa, um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou estar lá. E aí foi que eu me apaixonei nessa parte de pesquisar e dar aula e ir atrás. Ter o senso crítico, né? Que é muito difícil você montar um senso crítico. Hoje nós somos... Boa parte da nossa sociedade é formada por opiniões prontas, né? Fake news. Fake news e opiniões pré-fabricadas. Exatamente. Está pronto. É muito mais fácil você acompanhar uma opinião já publicada do que você criar a sua própria opinião e você tornar ela algo aplicável. Né? Exatamente. Porque assim, a gente tem uma opinião, não temos consciência que nem tudo que a gente pensa também é verdade. Né? É a nossa verdade, a nossa maneira de ver as coisas. E agora é legal ver assim, uma jovem, né? Dizer, como você falou, né? Uma menina fazendo um curso de direito numa instituição de ensino renomada, conceituada, trazer uma situação que é uma situação polêmica, delicada, porém real e não é tão aleatório, né? A gente sabe que existe muito isso, e trazer à tona essa discussão. Para nossa região teve um ganho isso, né? Ou seja, você falou que você passou toda a região divulgando e tratando do assunto, né? Também depois a PUC me chamou eu dei palestras em todas as PUC do Paraná. Eu fui em todas as PUCs do Paraná para apresentar esse projeto, para apresentar os nossos resultados, e todo mundo ficou, nossa, da onde que veio a ideia? Veio a ideia do seguinte, o pesquisador científico, ele precisa estar antenado, né? Eu imagino assim, se você se propõe a ser pesquisador científico, você é doutor, mestre. Doutora. Então, você precisa estar antenado. Não adianta eu querer pesquisar sobre a idade das cavernas.
O meu negócio ali é o que está acontecendo hoje, como eu posso resolver isso hoje. Foi assim que surgiu, né? Através da pesquisa científica. Também ganhava até bolsa do CNPq, pela Fundação Araucária. Reconhecimento para conseguir se bancar, porque querendo ou não... Um custo todo, né? É um custo e, assim, é exclusividade aquilo. Você tem que se propor a fazer aquilo e você tem que fazer. Além da faculdade, eu tinha que pesquisar, né? Então, assim, isso deu um gás com que eu não precisava fazer estágio para mim focar nesse projeto. Claro. Uma coisa muito interessante que você comentou é a questão do pesquisador, né? Uhum. Porque o pesquisador em si, ele, diante de uma situação, problema, o cidadão comum, a pessoa normal, ele se afasta do problema. Exatamente. Ele não quer se envolver com aquela situação. E o pesquisador nato, que é aquele que gosta, que ama o que faz, ele olha para aquilo e fala, poxa vida, isso aqui dá um estudo. Dá um estudo. Isso aqui dá pra gente aprofundar. Por que é que essas coisas são assim? Por que é que os fatos ocorrem da maneira como eles ocorrem? E se é possível mudar. Né? Se nós não tivéssemos pessoas com esse objetivo, com esse intuito, com esse espírito... Como disse meu pai, com o finquinho. Tem um finquinho atrás da orelha dela, ela não para quieta. A gente não teria muitas soluções de problemas de saúde, problemas sociais. São pessoas que se dedicam, dão parte da sua vida, do seu tempo, às vezes abrem mão da própria família para se dedicar a algo que venha beneficiar a sociedade como um todo. Né? Eu lembro que na época foram os últimos 6 meses de dedicação exclusiva, né? Meu avô até estava doente, eu não conseguia visitá-lo porque eu tinha que entregar alguma coisa, né? Igual você falou, a dedicação ali. E na época eu chorava, preciso visitar meu avô, não sei o quê. Mas assim, tinha que se dedicar ali. Era sábado o dia inteiro na faculdade, era domingo em casa estudando, tinha que dar conta da rotina da faculdade, que não é fácil, a PUC não é uma faculdade fácil de você acompanhar o raciocínio dela, né? E foi uma dedicação exclusiva para aquilo, né? A gente abriu mão de muita coisa, né? Imagina, 3º ano de faculdade, festa, isso, aquilo, abri muita mão. E jovem ainda. E jovem, Mas, assim, foi o que mudou. Eu não me arrependo de ter se dedicado esses últimos 6 meses da pesquisa, que foi o fechamento, né? Mudou, assim, a minha vida. Mas acho que, assim, muita parte do que eu sou, né, como cientista política ou pesquisadora científica, é através do que eu aprendi nesses últimos 6 meses. Foi um despertar. Né? Foi um despertar. Eu digo sempre para os jovens que querem iniciar a pesquisa científica, né? Iniciar a iniciação científica, a gente fala, mete a cara, vai. Começa. Mas é difícil. Tá, claro. Se fosse fácil, não precisava as pessoas se dedicarem, né? E a facilidade torna a morosidade. As coisas também não fluem, as coisas não acontecem. Exatamente. E aquele que se sente incomodado, ele faz a transformação. Eu sou muito incomodada. Eu sempre fui incomodada com as situações das coisas, né? Desde a escola, né? Minha mãe, o maior problema da minha mãe era eu estudar antes do professor dar matéria. A professora chegava na escola para dar matéria, eu já sabia. E eu ia dar de frente com o professor, né? Então, assim, eu sempre fui muito incomodada. Então, assim, minha mãe me ensinou a ter esse senso crítico, né? Ela sempre falava, mulher tem que estudar, mulher tem que ser independente. Mulher e tem mais essa carga social ainda, familiar, histórica, né, e tal. Mas tem uma coisa bem interessante aqui. Eu vou pescar um pouquinho que você está falando aqui. Esse fato de, eu estou incomodada, isso me incomoda, isso fez com que eu me tornasse o que eu sou hoje e tal. E esse assunto de direito de família, ou areazinha delicada e polêmica, o que te incomodou para você ir para essa área? Na verdade, me jogaram nessa área. Eu acho que o universo me jogou. Porque o meu intuito não era ser advogada. Eu estava estudando para fazer concurso de delegada. E aí eu lembro que eu paguei tudo o concurso. No último concurso eu estava estudando era para Roraima. Eu estava preparadíssima. Se você perguntasse para mim uma prova oral, eu estava preparada para responder. Tudo E aí, uma semana antes, o governador mudou a presidência, teve a eleição, mudou. O governador de Roraima cancelou o concurso porque era inviável para aquele momento. E aí, eu fiquei lá 1 ano, 2 estudando, me preparando para um concurso. E aí eu falei, pronto, agora eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, né? Eu tô formada em Direito, não posso ficar o resto da vida vendendo alface.
Entendeu? Eu vendi alface para estudar para aquilo, então eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí que eu falei, vou ser advogada. Passei na prova da ordem, né? E vou ser advogada. E aí comecei a pegar casos ali. Um dia apareceu uma mulher no meu escritório, ela precisava pedir pensão. Na prática jurídica, eu não queria saber de direito de família, eu queria direito penal, porque eu queria ser delegada. Eu queria andar com a arma aqui do lado. Você gosta assim, com o distintivo. Tô vendo. Eu era do embate, né? Então, assim. Era? Sou do embate ainda. Então, eu queria o direito penal. E aí, um dia, uma moça chegou lá e tal. E eu falava, cara, eu corro dessa parte de violência doméstica, eu corro dessa parte de direito das mulheres, mas eu, tipo assim, por mais que no meu coração o feminismo estava ali, a busca pelo direito das mulheres estava ali desde o início, eu não estava enxergando, né? Eu vou pegar esse caso. A mulher chegou lá, mas eu não tenho condição de pagar. Falei, pronto, lascou, eu também preciso de dinheiro, eu não tenho condição de pagar, como é que eu vou fazer agora? Quanto você vai cobrar? Eu lembro que daí, eu olhei na tabela, a tabela do OAB tava cobrando 3 mil e pouco e tal. Eu falei, eu te cobro 500. Eu te consigo te pagar... Pra dizer que não ia cobrar nada. Eu te consigo te pagar R$50 por mês. Eu falei, puta merda, com um dia vendendo alface eu ganho bem mais que R$50. Eu falei, não, vou fazer, porque daí eu já resolvo o problema dessa pessoa, que o meu negócio era resolver. Sim. Fui pegar a petição inicial, não sabia fazer petição inicial de pensão alimentícia. Não sabia. E aí fui pesquisar, né? Pegar livro, pesquisar. Não tinha o chat GPT na época. Que faz tudo. Que faz tudo por você. E fui pesquisar. Eu lembro que levei uma lavada do juiz na primeira decisão, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Você praticamente falou, doutor, você fez tudo errado isso aqui. E aí eu comecei a pesquisar, como que tá errado? Por que tá errado se na faculdade eu aprendi de tal jeito? E quando eu vi, Alexandre, ela passou para outra, que outra passou para outra, que outra passou para outra, e eu comecei a me expor nas redes sociais, comecei a colocar ali, e aí quando eu vi, eu já estava no direito de família de cabeça, pegando casos dificílimos, né? Casos que eu nunca imaginei, que envolvia direito internacional, que envolvia adoção, sem estar na fila de espera, aquela loucura, e eu não sabia o que fazer, e gente procurando de outros estados, de outras cidades. Quando eu vi, eu já estava ali, envolvida, e eu falo que eu fui jogada no direito de família, assim, tipo assim, resolve. E eu falei, daqui que eu vou resolver. E aí eu comecei a me apaixonar. Né? Comecei a me envolver emocionalmente, porque o direito de família ele é emocionalmente, é uma carga emocional muito forte. Então eu comecei a me envolver emocionalmente com aquilo. E foi quando eu vi, tô até hoje, não consigo sair. Né? Até falo, olha, tem casos da vara da infância que eu não vou pegar mais. Nem preciso citar o tipo de caso. Quando eu vejo, tem uns 10 na minha porta. Aí como é que eu vou negar? Não consigo dizer não. Então, aí eu estou envolvida nisso. E aí fui me apaixonando, estudando, pesquisando, colocando teses novas, né? Buscando em livros, porque eu não sei, nessa parte digital eu amo. Mas eu prefiro pegar. Preciso pegar no livro, riscar, escrever, que foi assim que eu aprendi. E sempre buscando inovar, mostrar a minha escrita boa, e se não ficar bom, eu chego a chorar às vezes, quando eu vejo que eu peticionei, e aí eu vejo, putz, escrevi isso aqui, aí eu chego até às vezes, ai meu Deus, por que eu não corrigi, né? Chega até a chorar às vezes, quando, meu Deus, por que eu tal coisa, mas fazer o quê? Já tá ali, vamos resolver, vamos melhorar na próxima. Infelizmente a gente fala assim, quando a sociedade se cala frente às coisas, né, a lei precisa falar, a lei precisa falar. Que às vezes a família, ou a mulher, ou o próprio homem também, né, o familiar, passa por uma determinada situação, fica restrito à questão de se pronunciar ou não, né? E aí entra a lei para poder falar, né? Ou seja, aí entra o trabalho do advogado, por isso que fala tanta carga emocional, né? Porque não é só uma pessoa, um problema, é família, mexe com vidas, né? E não é restrita a uma pessoa, né? Envolve família inteira. A família inteira se envolve com isso, né? Eu falo que o direito de família, às vezes, até o Edson, meu marido, né, ele fala assim, nossa, mas se você parar hoje de advogar, eu falo, não posso. Eu tenho, vamos supor, 200 processos. Eu tenho 200 vidas envolvidas. Eu não posso. 200, né? Só de réu e autor ali. Então, eu não posso parar.
Eu mexo com vidas. O meu propósito é vida, não é lei, não é número de processo. Eu mexo com vidas. Eu acho que é por isso que é o diferencial, por isso que muitas vezes as pessoas me procuram. Igual você falou ali, a buscar o direito. A pessoa que está em situação de violência, a pessoa que está em situação de abuso, só dela ter a coragem de chegar num advogado para buscar, já é um grande passo. Rompe várias barreiras. Tem que romper. Você não tem noção da carga emocional que as mulheres chegam na minha mesa. Eu tenho lá caixas e caixas de lencinho, porque ela senta, eu já coloco a caixa na mesa. Fala, pode chorar à vontade. Tem umas que vão ali 1 hora só pra chorar, que eu acho que é a única pessoa que ela pode conversar comigo sobre aquilo. Ela chora, eu falo, agora, posso resolver seu problema? Posso. Você tá preparada? Porque o processo não é um mar de rosa, não, é uma montanha-russa. Uma hora a gente tá aqui, ó, a gente desce e volta, e desce e Mexe volta. mais que o nosso E eu falo, segura na minha mão, que a parte jurídica eu cuido, mas agora você precisa se cuidar emocionalmente, porque o processo é complicado. Então, assim, essa questão de mexer com a vida e ter essa sensibilidade de saber que só da pessoa estar ali já é um grande passo, faz com que a minha carga emocional aumente. Claro. Entendeu? Agora, não deve ser fácil para você. Digamos assim, você atenda 2, 3 pessoas um dia, talvez. No final do dia, você deve chegar em casa um bagaço. No começo, eu atendia até 5, 6. Entendeu? E aí, eu comecei a perceber que eu chegava em casa, assim, estressada, né? Precisando de pelo menos 1 hora de silêncio na minha cabeça, porque é muita coisa. E aí eu comecei a diminuir, até porque um processo ele dura, às vezes, anos, né? Então eu comecei a diminuir a carga, diminuir os casos. Mas, assim, a gente aumenta a qualidade, mas diminui a quantidade, né? E chegava em casa, eu falava, ó, me dá 1 horinha aí, porque eu preciso de pelo menos 1 hora para me restabelecer, pôr o pé no chão. Aí fui diminuindo, né? Mas, assim, a carga emocional. Já cheguei a sonhar. Imagina. Às vezes, um dia eu peguei um caso na vara da infância bem pesado. E aí eu li tudo o processo e tal, os fatos, li boletim de ocorrências, tudo de psicológico. E aí eu era assistente de acusação, eu tinha que me preparar para audiência concentrada, que a gente fala, né? Que era no outro dia. E fui dormir. E aí o Edson falou que eu acordei dando soco nele. E ele tentou me segurar e aí eu opa, acordei. Aí eu falei, não, desculpa, eu tava sonhando. Ele, eu percebi, porque carreguei aquilo. Assim, a gente vai carregando inconscientemente aquilo. Acabei até sonhando com o caso. E a partir disso me deu estalo. Eu falei, não, eu preciso me cuidar. É isso que eu ia te falar. Essa relação vida profissional e vida pessoal deve ser bem complexo. Porque assim, você convive com pessoas que te trazem situações de problema de família. Como não levar isso para dentro de casa? É difícil. Você consegue separar? Hoje eu consigo separar, né? Hoje eu falo, um telefone é do escritório. Eu saio 6 horas, eu desligo ele, não tenho mais. Esse aqui é o meu, é o que eu vou ficar para ter o contato com a minha família. Hoje eu consigo separar, mas já teve uma época das 2, 3 horas da manhã eu estou respondendo o cliente, né? A minha cliente que está desesperada precisando falar comigo. Hoje não. Hoje eu falo, olha, fechou a porta, eu sou a Jaqueline, mãe, mulher, esposa, uma futura professora, uma professora, qualquer um, eu sou outra pessoa, né? Eu até me visto diferente, tiro a capa, até me visto diferente para meu inconsciente me ver como outra pessoa. Mas assim, no início era difícil, né? E é difícil, hoje as pessoas me falam, nossa, mas você parece uma pessoa tão forte, não sei o quê. Mas em casa eu sou diferente. A gente tem assim, que tirar. A advocacia de família, ela ajuda você no relacionamento família? Ou você vê que isso pode, em determinados momentos, conflitar? Você esquece dentro de casa que é mulher, é esposa, é mãe, e vira advogada e enxerga no marido um réu, no filho um menor infrator. Como é que é isso? No começo, eu sofria bastante com isso, né? Aí o Edson até falava, aqui você não é advogada, não. Aqui você não é juíza, não. E ele, tipo assim, porque quando eu vi, eu já tava interrogando, né? Ele me colocava uma situação, eu achava 1000 problemas para resolver aquilo. Não, mas se você fizer isso,
Ele falava, ô, calma, aqui você não é advogada, aqui você é minha esposa, aqui você é a Jaqueline. Mas eu não consigo. Aí eu fui me podando, né? A gente tem que ir podando. Mas quando vê, a gente, igual eu falei, a gente tá no embate. Ele fala, você gosta do embate, né? Eu falo, eu tento me controlar, mas o embate tá em mim. Então, assim, às vezes a gente vai conversar, quando eu vejo, eu tô tratando como se eu tivesse uma audiência, né? Aí ele fala, calma, não é assim. Na minha família, no almoço de família também. Às vezes eles perguntam tal coisa. Eu falo, ó, isso aqui a gente vamos resolver uma coisa jurídica? Vamos lá no escritório. Aqui eu não quero, porque quando eu vejo, já tô aumentando a voz e tudo mais, porque a gente quer se expor. Aí o outro fala, não, mas não é bem assim. Aí você vai fervendo, né? Uau. Então eu já aprendi, eu já falei, ó, eu não converso sobre direito na minha família, no almoço, dentro de casa. O que vocês fizerem... Isso deve ser complicado, hein? É complicado, Porque isso se funde, né? Se funde. Se funde. Você não deixa de ser advogada em casa. Não. E na advocacia você não deixa de ser mãe. Não. Você não deixa de ser esposa. Não. Tem algum caso que você se identificou com o caso, com a pessoa, com a situação que ela passava contigo? Ou nunca teve nada nesse Eu sentido? acho que todos os casos eu me identifico. Todos os casos eu me identifico. Não hoje, né? Mas pelo que eu já passei. Então, todos os casos eu me identifico. Às vezes a mulher vai lá, ela chora, eu falo, eu já passei por isso. Eu sei que você está passando. Então, assim, todos os casos eu me identifico. De alguma forma. Porque, igual eu falei, eu trato como vida, né? Eu não trato como um número a mais. Então, eu sempre vejo aonde eu consigo me identificar. É uma mulher que está sensível, é uma mulher que está vulnerável financeiramente, é uma criança que está passando necessidade. Então, assim, vários casos eu me identifico. Então, cada um eu me identifico de uma forma, né? E eu entrego uma advogada de uma forma. Eu não sei. Eu acho que ou é dom, ou é alguma coisa que eu criei. Mas eu consigo me colocar dentro de um caso... 10 casos, eu vou ter 10 personalidades diferentes para aquele caso. Eu vou tratar eles, assim, artesanalmente, né? Como se fosse fazer gourmet. Gourmetizado aquele caso, né? Então, a gente... É difícil eu não me identificar com um caso. Por isso que eu acho que muitas pessoas questionam a questão do doutor, né? Vamos entender agora, né? Por que doutor... No caso do advogado, ele fez doutorado? Não. Não necessariamente. Mas porque cada caso é uma tese. É uma tese. É um estudo, é uma pesquisa, é um desenvolvimento. Não tem algo padrão, você copia e cola e só troca o nome, o CPF e manda pra frente. Né? Eu acho que muito é disso também, né? Como na medicina também. Tem alguns advogados... Cada situação pode ser diferente. Que tratam, né? Eu vou mentir pra você. Tem casos que... até as pessoas falam, me dá um modelo da sua petição. Não tem, o modelo tá na minha cabeça. A hora que eu vou começar a peticionar, que eu começo a colocar, entendeu? Eu começo a anotar, ó, tópico 1, 2, 3 e tal. Eu não tenho um modelo. Então eu pego como se fosse uma cirurgia. A gente abre e começa a costurar, começa a saturar, tirando o que tem dentro de ruim. Entendeu? Então eu vejo hoje assim, eu sou muito cirúrgica. Eu abro o caso e falo, ó, isso faz assim, isso faz aqui. Não existe um modelo. Eu trato assim, não existe um modelo. E muitas vezes por isso que às vezes até demoro para escrever, porque eu não tenho um modelo. Se hoje você falar assim, já que eu quero um modelo de sua petição inicial, eu falo, olha, eu não consigo te dar um modelo. Porque o modelo tá na minha cabeça, eu já decorei a base da petição, agora eu vou pegando e vou colocando. E eu acho que é o maior desafio, a maior dificuldade do estudante de direito, né? Montar a peça, né? Eu acho que é o medo, né? O medo de errar. Eu tinha esse medo de errar também lá no início. Meu Deus, eu preciso de um modelo de peça. Mas depois eu fui entender que existe um modelo básico, né? Que é lá, fundamentação, direito e tal. Mas aí, a hora que você chega na parte do direito... Você tem que abrir o seu caso. É só você que vai estar ali. É você e o seu caso. É igual abrir vou fazer uma cirurgia. É o médico e o corpo que está ali. Então, você vai ter que abrir e falar, ó, isso serve para isso, isso serve para isso, isso serve para isso. Assim como eu vou interpretar dessa forma favorável para mim. Já que você consegue pegar uma coisa ruim favorável para o seu cliente? Consigo, é a interpretação. Em algum lugar vai ter uma jurisprudência que vai me ajudar. No direito tem essa oportunidade do contraditório. Do contraditório. Então, assim, tem que ser bem cirúrgico nessa... Eu sou muito cirúrgica. O direito é muito interessante, né? É muito interessante. Agora, já que vamos assim, esse direito de família é muito complexo, né? Ele é muito dinâmico, porém ele trata de situações que são, assim, efervescentes, né? Elas vão surgindo.
Eu queria te fazer uma pergunta que é minha curiosidade, né? A gente sempre ouve falar, e vamos aqui partir para o senso comum, muitas pessoas talvez que vão assistir esse vídeo depois, elas vão falar, poxa vida, mas eu pensava que era assim. Me diz uma coisa, esse negócio de... Muitas pessoas ainda falam do abandono do lar. Eu já ouvi falas suas, né? Que você defende que isso não existe mais. Não existe mais. Me explica como que é isso. Como é que funciona isso? Isso não é voz da minha cabeça, né? Tá no Código Civil. Não existe mais abandono do lar. Antigamente existia. Quem saía de casa perdia os direitos. Estava lá no Código de 1900 e bolinha. Com a mudança do Código Civil, isso foi tirado. Então, hoje, mesmo se a pessoa sai de casa, e mesmo que a casa é própria da família, e a pessoa sai de casa, ela não perde o direito dos filhos, ela não perde o direito àquela casa, entendeu? Então, assim, muitas mulheres hoje têm medo de sair de casa por medo de perder o que tem lá dentro. Então, eu já ouvi falar muito disso. Eu sempre oriento, você quer sair de casa? Eu não aconselho você sair da sua casa. Eu faria ele sair caso em situações de violência, né? É claro, tem situações bem delicadas. Né? Pediria para ele sair. Se ele não sair, a gente pede para o juiz, né? O juiz vai dar o afastamento. Mas se você sair, tira foto, filma tudo que você tem dentro da casa, né? Manda aqui para nós pra gente anexar no processo, porque pode ser que suma. Já aconteceu várias vezes. Tem um ar-condicionado, né? E a pessoa tirar o ar-condicionado, chega lá, mas não tinha. Não, tem. Ela filmou no tal dia. Tô filmando aqui, hoje é dia 10, isso e isso, tal hora, tem um ar-condicionado na casa. Então, assim, eu sempre falo, grava tudo, para você não perder. Não perder o que tem lá dentro. Você não perde o direito quando sai mais de casa. Hoje não existe mais isso, né? Mas tá intrínseco na cabeça das pessoas. A mulher que abandona um lar, abandono de lar. Não existe mais isso. Não, e o julgamento, né? O julgamento, o problema é o julgamento. Você abandonou seu filho, você abandonou seu marido. Mas só quem passa pela situação para saber o que está acontecendo. E se a gente pensar ao contrário? A mulher abandonou o filho e o marido. É raro, né? Com exceções, existem exceções. Geralmente é o homem que sai de casa. Mas o homem que sai de casa e deixa o filho com a mulher, ele não é julgado igual a mulher que sai de casa e deixa o filho. É o julgamento social, né? Então, assim, é o júri popular. Exatamente. Então, a mulher que teve a força de deixar o filho e sair de casa, para mim, imagina a situação que ela estava vivendo, né? Porque geralmente se a mulher vai sair, a primeira coisa que ela pensa é no filho, carregar o filho junto. Eu quero fugir desse mundo. Mas eu tenho que levar meu filho, né? Às vezes, a gente ouve muitas mães falando, né, que elas abandonam tudo na vida, menos o filho. Menos o filho. Perdem a própria vida em detrimento do filho. Né? Exatamente. Então, assim, é um amor incontestável, inquestionável, né? Mas tem casos. Tem casos, não. Casos, né? Eu tenho vários casos lá de pais, né, que a gente conseguiu a guarda. Por negligência da mãe, pela mãe ter saído de casa, pela mãe ter saído de casa, mas ido para outro rumo que não era coerente para a educação do filho. Então, assim, eu não advogo só para mulheres, tem vários homens também que a gente consegue a guarda das crianças. Então você ajuda os alecrim dourados Ajudo também. É que assim, eu imagino que ficou assim. É o terror dos alecrim dourados. Eu até brinco lá no escritório. Agora os homens começaram a me procurar. Tipo, se você não pode com o inimigo, vai se juntar a ele, né? Então eu penso assim, né? Então, hoje eu ajudo, sim, em todos os casos. Todo mundo tem direito. Advocacia interessante, né? Você vê uma coisa que você falou, né? A pessoa identificou que você atua muito bem frente à situação de família, relacionamento com filhos, mulher e tal. O homem começa a te procurar e fala assim, peraí, mas se ela se sai tão bem nessa situação, como seria se ela estivesse me auxiliando? Já chegou cliente lá, ele falou assim, olha, eu vim te procurar antes da minha mulher te procurar. Porque eu não quero que ela te contrata. Aí eu olhei, então tá bom. Aí tá me bom, explica. Quem chega primeiro, exatamente, assinar a procuração, você é meu cliente. E não quer dizer que você vai ser injusto com o outro lado, né? Eu sou muito justa, eu sou muito transparente, eu sempre falo. Aí quando começa a envolver criança, muita briga. Nossa, aí que é coisa delicada, hein? Aí eu falo, olha, para aqui. Eu não compactuo com esse seu comportamento. Então, a partir de hoje, a gente vai olhar para o seu filho. Esquece você, esquece os adultos se resolvam. Você está vendo o mal que você está fazendo para o seu filho? Fazendo isso para sua mulher ou isso para o seu esposo? Pausa, para e pensa. Se você continuar dessa forma, o processo vai seguir outro rumo. Eu também vou seguir outro rumo, porque eu até esqueci a palavra, eu não faço parte desse seu tipo de jeito de levar a vida. Então, vamos
Vamos parar com isso. Não é só pelo dinheiro. Não é só pelo dinheiro. Eu penso muito nas crianças, sabe? Claro. Eu falo assim, o direito de família sempre envolve criança. Não tem. Assim, a não ser que não exista mais criança. E esse processo pode interferir na formação do caráter, da personalidade dessas crianças. Exatamente. Interfere, influencia diretamente. Porque imagina, se você souber que seu pai e sua mãe estão brigando na justiça 2 anos, 10 anos, 15 anos. Ah, não, isso é triste, hein? Eu acho... até falo às vezes, gente, por que não resolver às vezes na conversa? É humilhante a mãe ter que levar o filho para ir conversar com um psicólogo no fórum. Necessita disso? É necessário isso? Porque você tem que tirar o seu filho lá brincando e falar, vamos lá que você vai conversar com uma tia lá no fórum. Então assim, aí a criança, por quê? Aí começa a desabar o processo na criança. Então, eu falo que é uma carga emocional muito pesada. É pesado para nós adultos, imagina para uma criança. Sim. Né? Jaqueline, como é que funciona essa questão da pensão alimentícia dentro do divórcio? Porque eu acho que a gente falar em direito de família, uma das coisas que pesa bastante, acho que deve ser bastante corriqueira para você também, pelo menos no senso comum, que a gente ouve falar muito, né? Como é que funciona essa questão da pensão alimentícia? O pai... ou a mãe, no caso, paga até o filho completar 18 anos, ou não? Como é que funciona? Você comentou uma vez comigo sobre o caso da doação de imóvel, de herança. Me explica um pouco, vamos uma coisa por vez. Então, como é que funciona esse negócio de pensão alimentícia? Vamos lá. Existe a pensão para ex-mulher ou ex-marido, né? E existe a pensão para o filho. Um exemplo prático é Ana Hickman. Ela se divorciou e teve que pagar uma pensão ou um alimento compensatório para o ex-marido dela, né? Por mais que ele agrediu e tudo mais, né? Não vem ao caso. Ou seja, aqui, a mulher pagando a pensão para o ex-marido. Exatamente. Vamos ver como uma pensão, né? Como uma compensação pelo divórcio. Hoje, a mulher, quando ela se separa, muitas vezes ela era exclusiva aquela função de mãe, né? Então ela parou de trabalhar, ela ficou só como mãe, esposa e tudo mais. E aí ficou lá 15, 20 anos casado e ela só dentro de casa. Abriu mão da carreira, abriu mão de tudo, de estudar para ficar naquele casamento. E aí o que acontece? Quando se separa, o homem às vezes está bem, está com emprego, está com estável, tem carro, casa, e a mulher está ali, parada no tempo. Tá. Então, esse alimento, essa compensação vem por um tempo até a mulher conseguir se colocar no mercado. Não então, é para a vida toda também? Depende da idade. Vamos supor, se for uma mulher de 70 anos, ela não vai mais conseguir entrar, né? 65 anos, não vai conseguir mais, ou depende, né? Tem muita dificuldade. Não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Mas aí existe essa compensação. Olha, você, homem, vai pagar, você, mulher, vai pagar uma pensão alimentícia por, vamos supor, 12 meses, 24 meses de X valor até esta mulher ou este homem estar apto a se virar sozinho, né? Porque imagina, você fica 20 anos dependendo daquilo. Uma dedicação toda, né? Dedicação exclusiva. Então, assim, a pensão, ela não vai vir... casei 1 ano e fiquei 1 ano lá sem fazer nada. O juiz, ele pode até te dar a pensão, né? Mas vai ser por pouco tempo. É diferente 1 ano você é exclusivo numa família, 1 ano você recupera o que você fez no outro ano, entendeu? Sim. Mas e 20 anos? Então, esse alimento vem para compensar esse tempo, até a pessoa conseguir se recolocar. Que poderia ter desenvolvido uma profissão, exatamente, um histórico profissional, às vezes um patrimônio atrelado a uma renda passiva depois. Exatamente. Né? Então, vem essa compensação de alimentos, né? Que o ex-cônjuge tem que pagar. Um só trabalhou e o outro ficou em casa. E outra coisa, Jaqueline, é no máximo 30%? Que pode, assim, eu tenho um salário de 10 mil reais, por exemplo, o máximo que vai ser destinado para mim é 30%, ou seja, 3 mil reais, por exemplo? Como é que funciona isso? Existe também isso, é outro mito, né? Que as pessoas falam sobre a pensão alimentícia. Não é só 30%. Às vezes é até menos, às vezes é até mais. 30% do salário mínimo, né? Que as pessoas falam. Não é assim. Como que funciona? O cliente chega lá no escritório, eu quero pagar pensão, eu quero receber pensão pro meu filho. Beleza. Vamos lá, eu pego uma tabela, a gente tem uma tabela e a gente começa a preencher. Quanto você gasta de água, de energia, de IPTU, de gás, de mercado, de Netflix, até Netflix. Até Netflix, porque a criança assiste. Então você precisa ter. O YouTube, isso, aquilo, Spotify, tanto você gasta. Gasto X. Beleza, então você gasta, vamos supor, 2 mil reais.
Se a pessoa gastar lá, a criança gasta 200, 300 reais por mês com um jogo do PlayStation. Não, aí também não. Isso aí é lazer, não é... Tipo, a criança não necessidade mesmo. Necessidade básica, né? Então seu filho gasta R$2.000 por mês. R$1.000 seu, R$1.000 dele. Se a gente for fazer as contas, passa de 30% do salário mínimo. Né? Então é um padrão de vida alto. Vamos falando de padrão... assim, é no máximo 30% do salário mínimo ou do salário da pessoa? Não, nem da pessoa, nem do salário mínimo. Não existe não tem teto. Não tem um ponto de referência. É a possibilidade e a necessidade. Né? A gente fala do trinômio, que hoje a gente fala de recebimento de pensão. Então a necessidade, a proporcionalidade e a possibilidade de pagamento. Então aquilo tem que ser proporcional ao que a criança gasta. Mas a criança gasta 1.000 e o pai recebe 1.500 por mês. Então, não tem condição de pagar os 1.000. Então, vamos ver, calcular a proporcionalidade que ele poderia estar pagando. Porque a mãe ou o pai também participa disso, não é sozinho, né? Não, a pensão não vem de um sozinho. Não, vem dos dois. Então tem essa analogia também. Tem, os dois pesos e as medidas. A gente põe assim, a criança gasta 2.000. Então, vamos supor, R$1.000 para a mãe e R$1.000 para o pai. Vai ser R$1.000 de pensão. Mas muitas vezes, hoje, é legal que a mulher está ganhando mais que o homem. Sim. Né? Então, o homem vai conseguir pagar mais que... Vai conseguir pagar os 1.000? Não vai conseguir pagar os R$1.000. Então, a gente fala, qual a sua possibilidade? A minha possibilidade de pagamento é essa. Também porque a gente não pode querer que a pessoa pague lá 30% da renda dela e aí ela passa fome. Claro. Então, a gente tem que pôr isso aí, tem que fazer o cálculo, né? Também, né? Exatamente. Então, assim, não é 30%, não existe, esquece esses 30%. Hoje é estabelecido de acordo com a necessidade da criança. E eu estava conversando com um colega esse tempo atrás que se separou também, e a gente estava discutindo essas questões, porque também o casal vivia junto, então pagava um aluguel, por exemplo. Exatamente. Uma conta de luz, uma conta de água e assim por diante. Uma internet. Se separou, esse pai ou essa mãe que saiu... Dobra, né? Ele vai ter que pagar outro aluguel, outra luz, outra água, outra internet e tudo mais, além da família. Ou seja, os filhos se mantêm aqui, mas o pai que saiu, diga assim, vou dar o exemplo do pai, pode ser a mãe também. O pai que saiu, ele vai ter que constituir um lar para ele de novo. Vai ter que constituir um lar para ele. Então, ele vai estar sozinho, então dificulta, né? Para dividir as despesas. Então, assim, existe esse cálculo, né? Tem que ser feito esse cálculo. Sim. Eu faço esse cálculo, eu demonstro para o juiz, olha... A criança precisa receber X valor. Então, o pai tem que se virar. Não consegue. Não tem condições de aumentar o salário. Não tem condições de pagar mais. Então, o máximo que ele pode dar. Entendeu? É sempre assim. Mas tem que ser calculado. O processo é prova. Você tem que provar que aquela criança precisa. Que aquela mulher que ficou 20 anos parada precisa daquilo. Então tem que apresentar uma tabela de custo. Eu sempre apresento uma tabela. O cliente chega, a primeira coisa que a gente faz é preencher a tabela. Por exemplo, energia, água, internet, aí eu entro Netflix, que eu nem foi não, Netflix. Tudo. Porque pensão não é só comida. As pessoas pensam alimentícia. Não é só alimento. É tudo. O que sua criança precisa para sobreviver? Hoje, pensa lá na sua casa. Você acordou, acendeu a luz. O que o Joseph precisava para ir para a escola hoje? Tomar café da manhã, escovar o dente, aí precisa de água, aí precisa de energia, aí precisa de produto de higiene pessoal, tudo. Você tem que... O que a criança precisa para ter uma vida digna? Um brinquedo, porque é uma criança. Ligar uma TV para distrair enquanto você se arruma. Às vezes porque a mãe trabalha também, até uma terceira pessoa para ajudar a babá para cuidar. Exatamente. Então, às vezes precisa de alguém para levar até ela na escolinha, seja um transporte. Então, assim, hoje, vamos lá. Para você chegar até aqui, o que a sua família precisou fazer para o Deus estar bem? A vida dele é digna. Sim. Então, o que precisou? Ele só comeu? Não, ele tomou banho, ele fez um monte de coisa. Então, é isso que eu sempre falo. O que precisa? E a criança, com o tempo, ela vai tendo seus próprios gostos, seus próprios interesses. Você não pode deixar de ela ser quem ela é também, né? Às vezes quer uma roupinha com uma estampa de um bichinho diferente, de um personagem. Quer um All-Star, depois quer um Adidas, depois quer um Nike, vai só aumentando, né? Exatamente, né? Então, eu falo, o que faz com que a pessoa tenha uma vida digna? Não é só comida, é várias outras coisas também. E outra coisa que a gente ouve falar às vezes, né, assim, o que acontece quando um pai ou uma mãe some por anos e depois volta e quer ter contato com os filhos, ou o pai ou a mãe não deixa? Como que a lei trata essa situação? Por exemplo, assim, o pai sumiu, de repente apareceu. Mas quando ele aparece, a mãe ou o pai que está com as crianças fala: não, você sumiu, você não tinha interesse, você abandonou, agora você não vai ver. Como é que funciona isso?
Esse é complicado. A gente chama de abandono afetivo, né? Abandonou, sumiu no mundo, ficou lá 10 anos sumido e depois quer voltar para ver os filhos. A gente tem que ter, eu falo que a gente tem que ter responsabilidade emocional. A gente não está lidando só com o pai ou a mãe, está lidando com uma criança. A criança está pronta para receber esse pai, né? A criança quer ver esse pai. Você não pode se negar do pai ver o filho, mas você também não pode desrespeitar a vontade da criança. Ela está pronta, ela quer, ela vê essa pessoa como figura paterna. Você tem confiança de deixar essa criança sozinha com esse pai, sumido, 10 anos, vai saber pegar essa criança, nós está aqui em Assis, atravessa ali no Paraguai, nunca mais você vê. Exatamente, entendeu? tem esse detalhe. Né? Então, assim, tá pronto. Não é tão simples. Não é tão né? simples assim. A gente sempre tem que ver o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre vê o princípio do melhor interesse da criança. Sim. É interessante para a criança restabelecer o vínculo? Mas ela tá pronta? Não. Entendeu? E outra coisa, né? Muitas pessoas acham que a pensão, né? O fato ali de pagar ter o filho é só pagar a pensão. Assim, o pai pagou a pensão, tá tudo certo. Não, ele tem que conviver também. Tem que ter responsabilidade emocional. Isso que hoje é o maior problema, hoje, é essa questão da responsabilidade emocional. Não é só o dinheiro, né? Igual eu falei, vamos pensar, o que você fez hoje quando seu filho acordou? Você deu um abraço, você deu um beijo, ele te viu, ele viu você vestido arrumado hoje, ele falou, nossa, quando eu crescer eu quero ser vestido arrumado igual o meu pai, eu quero estudar igual o meu pai. Você tem que ser exemplo. Então não é só, já tô pagando a pensão, tá ótimo. Não, a gente tem que pensar na responsabilidade afetiva em cima dessas crianças, porque querendo ou não, a pessoa que, eu vejo assim, a pessoa que abandonou o filho, ela teve alguma coisa no passado que fez com que ela abandonasse essa criança. Então, por que você não vai restabelecer esse vínculo, né? Você não procurar se curar, né, para restabelecer esse vínculo? Então, eu falo que se fosse só pagar a pensão, tava ótimo. Mas a gente tem uma vidinha ali atrás que tá vulnerável. Tá se formando, né? Tá se formando. Pensa assim, essa questão da pensão, vamos polemizar um pouquinho mais, né? Quando fala de direito de família, a gente lembra da pensão alimentícia. Quando a gente fala de pensão alimentícia, tem pessoas que o sangue ferve, o cabelo do braço já arrepia e já fala, se não pagar a pensão, vai preso. Como é que funciona isso? Fala assim, mas se não vencer a terceira pensão alimentícia atrasada, não vai preso. Como é que funciona isso? Porque eu acho que isso é o fiel da balança ali que fala, né? Social. Traduz para nós aí uma linguagem mais simples pra gente entender isso. Enfim, isso é mito também. Vou esperar vencer 3 pensão, depois disso eu vou pagar, daí eu não vou preso. Não é assim. Lá no escritório é o seguinte, venceu um dia, ele não pagou, já me avisa, a gente já faz a execução pelo rito de prisão. Não precisa. Ou seja, a primeira pensão. Um dia. Um dia da pensão? Um dia atrasado, você já pode pedir o rito de prisão civil. E se ele pagar metade? Também você pode pedir a prisão pela metade que ele não pagou. Lá é assim, a gente não espera 3 meses. Pensa comigo, Alexandre. A pessoa não conseguiu pagar 1. Ela vai aguentar pagar 3? Cada vez fica mais difícil. Cada vez fica mais pesado, aí tem juros e tudo mais. Então, assim, lá no escritório é assim, é um dia. Você não precisa esperar 3. Eu sempre falo para os clientes, eu anoto assim num papel bem grande. Não precisa esperar atrasar 3 pensão para me avisar. Atrasou um dia, me avisa. A gente liga pro rapaz, você atrasou, cara, você vai pagar? Não vou pagar. Geralmente eles falam assim, tô sustentando essa mulher, que não sei o quê. Tá bom, eu vou te dar 1 semana, você vai pagar? Não. Então, a gente está entrando com a execução pelo rito de prisão civil. Só que a prisão civil, ela não é assim também. Chegou o oficial de justiça, você vai preso. A polícia vai chegar chutando a sua porta às 6 horas da manhã. Mas se for, né? O cara vai ser intimado, ele vai ter os dias para pagar. Depois que se ele não pagou, aí o advogado tem que colocar no processo, fulano não pagou. Aí tem que cumprir todos aqueles procedimentos burocráticos dentro do sistema para o juiz dar a decisão de prisão civil e aí sim é expedido o mandado. Tá? Então, assim, não é de uma hora para outra a prisão civil. Muitas vezes, mandei lá, já que prender meu ex e não foi preso ainda. Calma, não é assim, né? O processo ele tem todo um rito que ele tem que ser cumprido. Então, esperar 3 meses não é necessário. Você já pode, com um dia de atraso, você já pode procurar seus direitos e no
NPJ ali da Sim, Unimel, da Unimel. e ali pedir um advogado ativo ou procurar um advogado de sua confiança e pedir a prisão da pessoa. Interessante, ou seja, conselho de amigo. Não Não deixa atrasa atrasar, a pensão. não atrasa a pensão. E é delicado porque a relação tá muito delicada, né? Muito quente ali. Eu falo assim que quando Mas tem advogado que gosta mais de mandar prender ou não? eu gosto. Você gosta? Eu gosto de mandar aprender. Porque daí a pessoa fica esperta. Porque ela não vai presa de cara, né? Ela só vai... Sinceramente, a pessoa só vai presa se ela realmente não querer pagar. E como é que funciona essa questão? Por exemplo, assim, eu vejo que tem gente que vai preso com 2 dias sai. O outro fica uma semana. E tem juiz que manda prender por 30 dias. Tem outro que por 60, por 90. Existe um critério? Como é que funciona isso? Tem um prazo estabelecido, né, no Código de Processo Civil, que você pode manter aquela pessoa presa, né? Então, no Código de Processo Penal também, né, que você pode manter aquela pessoa presa. E aí, os juízes, eles põem 30 dias. Então, a pessoa vai ficar 30 dias presa. Mas mesmo que ela fique presa, não vai tirar o direito da criança de receber e o dever dele ter que pagar essa pensão. Então, vamos supor, se ele ficou 30 dias preso e dentro desses 30 dias a família não se movimentou daquela pessoa para pagar a pensão, ele vai sair, beleza, mas ele vai continuar preso, ele vai continuar devendo. Continua devendo, a dívida não some. A dívida não some. Então, ele saindo, se o advogado da outra parte, não supor da criança, querer pedir a prisão dele, ele vai preso de novo. Porque ele ainda continua com aquela dívida. Então, assim, vou preso, não vou precisar pagar a pensão. Negativo. Você vai preso, se você não pagar, você vai voltar. E vai voltar quantas vezes for necessário. Geralmente, os juízes começam com 30 dias, para a pessoa ficar esperta. Aí põe para 60, aí põe para 90, né? Mas pode pôr para 90 direto? Assim, se quiser pode, mas assim, vamos falar por proporção, né? A gente sempre pensa, o que a gente tem que ver com uma pena pedagógica. É necessário ficar 90 dias por causa de pensão? Não é. Vai ficar 3 meses lá, né? 30, 60, 90. Se você tinha dificuldade de pagar antes, imagina depois de preso. Então, assim, claro, não vamos questionar o mérito da coisa aqui, mas só complica mais ainda, né? Só vai complicando mais ainda. Então, assim, o mais interessante é pagar. Não consegui pagar tudo. Às vezes a gente tem que engolir um pouco do nosso ego, porque, igual você falou, as pessoas termina um relacionamento, ela não quer ver a cara do outro. Né? Se a questão de, a gente terminou, mas a gente é amigo. Isso aí é só no Instagram, tá? Isso aí na vida real não existe. Então, assim, tenta abaixar um pouco o ego e tenta conversar com a outra pessoa. Fulano, esse mês tá pesado. Eu vou pagar dia 10 uma parte, dia 20 eu vou pagar outra parte. Tem problema? Não tem problema. Né? Se eu ligo pra pessoa e falo, não, doutora, eu consigo pagar só tal dia. Então, até tal dia eu vou esperar. Mas é bom deixar registrado tudo isso também, né? Porque depois assim, eu não conseguia pagar. Eu pedi pra você se eu podia pagar metade agora, daqui 15 dias pagar a outra metade. Você disse que sim, mas passou 5 dias depois, foi mandado prisão. Mas assim, também eu falei, tem que... Confiar desconfiando. Tem que confiar desconfiando. A pensão tem que ser paga, né? Mas se você conseguir ter um diálogo com a outra pessoa, né, de respeito, porque as pessoas, elas terminam um casamento, acabou tudo, acabou o amor, acabou o respeito, acabou tudo. Desanda, como diz, né? Desanda tudo. Então, assim, se você abaixar um pouquinho a bola e for um pouco mais humilde, conseguir conversar com o outro, e o outro também está aberto àquilo, né, para ouvir você, aí já consegue se resolver. Mas tem gente que não paga porque não quer mesmo. Mas tem gente que não paga porque não consegue. Se não conseguir, basta conversar, gente. Hoje, 90% dos problemas de direito de família se resolveria se as pessoas sentassem para conversar. É o diálogo, né? Mas uma conversa aberta. Uma conversa onde você está proposto a ouvir a outra parte, né? Muitas, igual acontece, porque não tem mediação na audiência de mediação, na de conciliação. Porque muitas vezes o próprio advogado já chega com aquela capa. Não vou fazer acordo. Escuta o que o outro tem para ouvir. Qual é a sua real necessidade, né? Porque o direito de família é isso, é realidade. E o que é curioso, o que é delicado, né? Vamos falar assim, que até então, até um tempo atrás, se amavam. Agora se odeia. Se desejavam, criavam sonhos, objetivos, planejamentos juntos, construíram, dedicaram tempo da vida em prol do outro e de repente estabelece um campo minado, guerra e ofensa e
agressão física, psicológica. O que era algo íntimo e prazeroso vira uma arma de guerra na mão do outro. Relacionamento não é fácil, né? Não. Eu acho que então, assim, eu imagino, né? A gente fala assim como cidadão, né? Os relacionamentos não podem ser tão voláteis, né? Não. É muita responsabilidade por trás, né? Eu vejo hoje os relacionamentos que eles não são mais sólidos, né? Eles são simplesmente assim, acabou, beleza, tem outro querendo ali atrás. Então, assim, por que não construir? Por que não tentar? Eu não sou a favor do divórcio. As pessoas falam, você ama fazer divórcio. Não, pelo contrário. Cada vez que eu faço um divórcio, é uma família que está encerrando, é uma criança que está sofrendo, é uma mulher, é um homem, né? Muitas vezes pensa só na mulher, mas tem um homem por trás ali também que não queria aquilo lá. Claro. Então, assim, não é legal, a gente está mexendo com sentimentos. Então, assim, eu não gosto de fazer divórcio, mas eu faço, é necessário, é o nosso trabalho. Mas o que a gente pode fazer para evitar o divórcio? Lógico, a pessoa vai chegar lá, não vou pedir para ela voltar com a ex dela, né? Lógico que não. Sim. Mas ali atrás poderia ter construído um relacionamento, né? Mas já aconteceu, mais aberto. O quê? Já aconteceu de alguém chegar lá para vir se divorciar declaradamente e você, no dinamismo das suas conversas, do seu atendimento, a pessoa voltar? Com a pessoa? Já aconteceu de voltar. Tá? Depois de assinado o divórcio. Mas eu falar assim, não, volta com a pessoa, eu nunca falei. Não. Porque, igual eu falei lá no início, né? A pessoa procurar um advogado já é um grande passo, né? A pessoa já está ali há muito tempo pensando naquilo, né? O divórcio, ele não vem assim, eu chego assim, Alexandre, eu vou divorciar de você. Aquele vai falar hoje? Não. Vai dando sinal, vai dando sinal, vai dando sinal. Então, eu nunca cheguei e falei, não divorcia. Eu sempre falei, não, você quer divorciar? Você tem certeza? Tenho. Vamos assinar, então eu dou uma jogadinha assim. Então, beleza, eu te expliquei seus direitos. Amanhã você volta aqui, eu dou uma noite para a pessoa pensar. Muitas vezes ali nessa noite a pessoa já pensa, não vou fazer. Né? Mas quem quer realmente volta no outro dia e assina o contrato, procuração e tudo mais. Sim. Não faz nada de cabeça quente. Mas eu falar para não terminar, eu nunca falei. Olha, você quer divorciar? Ok, vamos divorciar. Tem que ser uma decisão consciente, muito pensada. Consciente, Eu mostro tudo que vai envolver, né? Não é só dívida, não é só bens. Tem muita coisa envolvida. Você divorcia da família inteira. Claro. Por mais que a sogra vai ser sempre sogra, mas você não vai ter mais aquele relacionamento, né? E outra coisa assim, né? Não vamos entrar aqui no mérito da violência, né? Aí não tem questionamento, não tem repensar, eu acho, né? Nada justifica a violência dentro da Exatamente. Da casa, né? Eu imagino que até a igreja, né? Ela repensa essa questão da violência. Sim. A igreja também é contra. Já foi diferente. A igreja, ela é contra o divórcio, né? Qualquer igreja é contra o divórcio. Uma pessoa vai se divorciar e procura a igreja, faz todo um movimento para que aquele casal se reconcilie. Mas a partir do momento que tem violência... Aí já não justifica mais Aí nada. já não é justificado. Aí não há mais Deus dentro do lar. E lembrando que violência não é só física, né? Sim. É patrimonial, psicológica, moral, sexual. Existe dentro do casamento violência sexual e as pessoas veem como um tabu também. Sim. Relacionamento é algo muito complexo. São duas vidas, duas histórias que teoricamente se fundem, mas não necessariamente se unem. Continuam sendo duas pessoas diferentes. Duas pessoas diferentes. Eu falo que no direito existem 3 verdades, né? Do meu cliente, do outro cliente, da outra parte e a verdade verdadeira. Sim. Talvez a gente nunca vai saber qual é a verdade verdadeira, né? Existem 2 partes e tem um meio, que é o real mesmo. Talvez eu nunca vou saber o real, mas a gente tem que buscar o direito. Então, existem 3 verdades. Então, o seu cliente vai estar sempre certo para você. E o meu cliente vai estar sempre certo para mim. E tem a realidade. Então, assim, existe essas 3 visões. 3 vertentes, né? Assim, então, assim, vamos tentar ver se a gente consegue sintetizar aqui, pelo que eu entendi. Vamos ver se eu entendi, né? Então, abandono do lar não existe. É coisa do passado. Coisa do passado. Hoje, quem sai de casa não perde direito nenhum. Não perde direito nenhum. Tá. Completou 18 anos... Não desobriga a pagar pensão. Pelo amor de Deus, não parem de pagar pensão. Deixar um recado aqui. Não parem de pagar pensão. Tem que entrar com uma ação chamada exoneração de pensão alimentícia, porque se você deixar de pagar essa pensão
Ah, completou 18, amanhã, mês que vem, não pago mais? Não, você pode correr o risco de ser preso. Você tem que entrar com uma ação de exoneração de pensão para que o juiz assine embaixo e fale, não, realmente essa pessoa não tem mais necessidade de receber pensão. Muitas vezes, completou 18, eu tenho que entrar com a ação? Não, depende. Você entrou em um acordo com a mãe do seu filho ou com o pai do seu filho e não quer mais receber aquela pensão, ou aquele rapaz, né, já está trabalhando, pai, não precisa mais pagar, beleza, não precisa entrar com a ação. Claro. Mas você tem que confiar muito na pessoa, né? Então, assim, é uma coisa muito, igual você falou, volátil. Será que a outra parte tá de boa com isso? Até que ponto, Até que ponto, né? Então, assim, é melhor entrar com a ação, já ter a sentença, porque em qualquer coisa você tem a sentença que te protege, do que você deixar pra lá, deixar de pagar, e daqui 3 meses, 1 mês, um oficial de justiça tá batendo na porta da sua casa porque você deixou de pagar. Pô, mas meu filho completou 18 anos, tá trabalhando. Não importa. A dependência existe ainda. Sim. E outra coisa, direito de família não é só pensão, né? Não é só pensão. É muito mais que isso. Né? É muito mais. Não existe fórmula mágica de 30%. Não existe fórmula de pensão mágica. também. Uhum. Acho que ela ficou bem clara aqui, né? Pensão não é. Eu falo que não é conta matemática, né? 2 mais 2 é igual 4. Fórmula matemática, sim, né? Existem várias coisas que a gente tem que colocar nesse cálculo. Até o tempo da mãe. Sim. Né? Até o tempo. Outra coisa é que pai ou mãe que some não tem passe livre quando volta. Não tem passe livre quando volta. Não é assim. Também. Não é assim. Aí muitos somem depois, porque você está sendo alienadora, você está fazendo alienação parental. Sim. Opa, será que eu estou fazendo alienação parental ou estou protegendo o meu filho? Exato. E pai e mãe que impede do que está retornando ter acesso também erra, né? Erra. Não é automático, porém também... Tipo assim, eu falo assim, olha, procura seus direitos. Exatamente, procura seus direitos. Eu quero retornar à convivência com meu filho. Vai atrás de um advogado. Essa convivência pode ser progressiva, né? Hoje Exato. É um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, outro dia. Quando vê, seu filho já passou 1 ano, seu filho já está dormindo na sua casa. Claro, mas assim, adaptação, né? A gente tem que respeitar, porque muitas vezes eles fazem isso para cutucar, né? Usa a criança como objeto de troca. Eu não vou deixar você ver seu filho porque você me traiu. Opa, não é assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não usar a criança como um objeto, né? Para cutucar moeda de troca. Uhum. E assim, já que prisão civil, ela só chega quando a irresponsabilidade já virou rotina. Já virou rotina, exatamente. E olha, isso é bom pra gente frisar, porque tem muitas pessoas que pensam... fantasia muito, exatamente. Né? Olha, para ser preso tem todo um rito, né? Tem todo um caminho. A pessoa não pode ser presa, não pode ser retirada de liberdade, mas o advogado tenta, a mãe tenta, o juiz tenta, o Ministério Público tenta. Aí sim que a pessoa vai ser presa, quando ela realmente a última ratio que a gente fala. A última ratio, ou seja, não tem mais outra forma. Não tem mais outra forma de punir pedagogicamente. Vamos colocar aquela pessoa, privá-la da liberdade dela. Bem, claro. Acho que a partir desse diálogo nosso, quem assistir, pelo menos, não é para ter dúvida. Não é para ter dúvida. Se tiver também, dá para só mandar mensagem no Instagram. Dá para te procurar aí e tal. Ok. Beleza. É o seguinte, a gente teria que ver também, Jaqueline, outra situação que isso veio surgindo aqui na nossa conversa, bem interessante, que não deixa de ser polêmico, né? Ou seja, direito de família é polêmico, né? Esse negócio de alienação parental nas redes sociais. Como é que funciona esse negócio? Eu ficar expondo meu filho, me expondo, tratar de um assunto polêmico sobre separação, sobre família, sobre filho, sobre pensão na rede social. Como é que funciona isso? Assim, a gente tem que ver a criança ou aquela outra pessoa como sujeito de direito, né? Então, vamos supor, a criança, ela tem o direito de ser exposta daquela forma numa rede social? Eu sou contra muita exposição de criança. Tem influenciadores que até a criança tomando banho fica postando, né? Eu sou contra esse tipo. Tem influenciadores, tem pessoas que não são influenciadores que usam suas redes sociais para atacar o outro, né? Porque o meu ex não tá pagando pensão. Aí tira uma foto. Olha só, não veio buscar esse final de semana, a criança ficou esperando. Que não sei o quê. Tipo assim, usar a rede social como mais um meio de atacar, entendeu? Não tem problema você postar foto do seu filho. Você
o seu filho ter uma rede social, desde que você não use essa rede social para atacar o outro. Como um instrumento de alienação parental. Exato, um instrumento de alienação parental. Vamos supor, olha só, tá vendo, Joãozinho? Seu pai não veio te buscar. Aí filmando, aí tem gente que filma, gente, tem gente que posta lá, e aí o vídeo viraliza, e aí a mãe, sabe, tá lá falando, ou o pai tá falando mal da mãe na rede social. Então usa a rede social como um instrumento para denegrir a imagem do outro. A partir do momento que isso é crime, não é? Isso é crime. A partir do momento que você usa a rede social para denegrir a imagem do seu ex, pai do seu filho ou mãe do seu filho, você está sim cometendo alienação parental, né? Mas se você está só postando uma foto do seu filho, um momento de lazer e tudo mais, não é alienação parental. Mas tem gente sim que usa, e eu já vi, e eu já deixei casos por causa disso, que eu falo, ó, aqui a gente tem um código de conduta, né, que tá por fora do processo. Eu falo que é um código de conduta lá dos meus processos. Se você for não seguir esse código de conduta, eu não fico no seu caso, né? Então, assim, se você ficar postando, falando mal dele, isso e aquilo, eu chamo a atenção 1, 2, na terceira vez eu falo, ó, fulana, tá lá no nosso contrato. Você não seguiu as minhas orientações. Então, por causa disso, eu não consigo mais trabalhar. Porque o direito de família não é só lei. O direito de família tá ali atrás também. Aí eu vou lá, preparo uma tese linda, maravilhosa. A fulana vai lá, o fulano vai lá e posta um negócio na rede social. Acabou com tudo a minha tese. Então, assim, segue o código de conduta. Não poste nada falando mal do seu ex ou da sua ex, ou expondo o seu filho, ou expondo ele chorando porque o pai não veio buscar, ou porque a mãe não veio buscar, ou porque o pai, em vez de pagar a pensão de dinheiro, mandou compra. Já vi vídeo, porque o pai não pagou, e mandou compra, R$400 de compra. Tá, beleza. Ele não devia ter feito isso, mas fez. Então, mas você não precisa postar também, porque futuramente o seu filho vai ver. Porque eu sempre falo que a rede social é um buraco negro, que você jogou ali, você nunca mais consegue tirar. Exatamente. Né? E pode custar muito caro isso. Custa muito caro com o tempo. Você pode dar algum exemplo pra gente que também houve o uso indevido da lei de alienação parental, como identificar, usou indevidamente a lei que preconiza essa questão da alienação parental? Você tem algum exemplo? Eu tenho, mas não posso falar, né? Assim, por causa de sigilo. O nome, nada? Não, mas é que são muito conhecidos, sabe? Mas existe sim pais que se utilizam da lei de alienação parental, né? Para prejudicar a mãe, que às vezes não quer nem saber da criança, quer prejudicar a mãe. Usa a lei, porque a alienação parental não vem só do pai e da mãe. A avó também pode praticar alienação parental. A tia, o tio também pode praticar, entendeu? Todos os familiares que estão em volta daquela criança podem praticar alienação parental. Mas assim, a mãe... Um exemplo prático, vamos lá. A criança estuda na escola X, né? E o pai quer saber informações sobre a rotina da escola da criança. A mãe não é obrigada a passar todo dia, toda vez, sobre a rotina da criança. O pai poderia muito bem ir na escola e perguntar sobre a criança. Aí o pai não quer fazer isso, não quer ir na escola perguntar sobre a rotina da criança. Acha que a mãe é a secretária dele. Aí entra com o processo de alienação parental. Doutor, a mãe do meu filho não está passando informações sobre a escola. Aí o juiz vai intimar aquela mãe. Se justifica. Aí se cai na minha mão, eu já falo, doutor... Ele sabe o endereço da escola, ele sabe onde fica. Por que ele não vai lá perguntar? Sim. Entendeu? Então, assim, mas o pai procurou a escola, a mãe proibiu. Né? A mãe proibiu a escola de passar informação. A mãe não está passando nenhum tipo de informação. A mãe está falando mal, a criança não quer ver o pai, vai fazer um estudo psicológico e ver que que está ali na cabeça da criança. Isso sim é alienação parental. Mas já vi casos sim. Porque não passou tal informação, né? Vamos supor, da escola, eu vou entrar com ação de alienação parental. Então, assim, é erradíssimo. Eu posso buscar essa informação na escola, então busque. A escola se negou, aí sim, aí você pode ir atrás dos seus direitos, como a outra está praticando alienação parental. O problema é que as redes sociais viraram um palco de alienação parental. Né? Sim. E aí eu penso assim, né? Quem fala mal do ex para o filho, né? Fala mal do próprio filho. Exatamente. Né? Às vezes é a cara do pai, né? Fazer exatamente. O quê?
E assim, e a lei de alienação parental ela não pode ser usada como uma arma de vingança, né? É utilizada. Assim como a Lei Maria da Penha também é usada como vingança. Eu acho que seria o palco para outra conversa, porque é um tema muito interessante, né? Então, assim, Jaqueline, eu gostaria de imensamente agradecer a sua presença aqui. Eu já deixo aqui de antemão um convite para você retornar. Eu volto, eu gosto de falar. Porque eu acho que a gente tem mais assunto, né? Para tratar. E esses são assuntos extremamente, não só polêmicos, eles são interessantes e que são de interesse da sociedade. Esclarece muito, evita de se criar outros problemas, né? No decorrer da vida de todos nós, seres humanos aí. Então, muito obrigado mesmo. Olha, foi muito legal, foi muito interessante. Aprendi muito. Tenho certeza que eu vou sair daqui muito mais esclarecido. Muitas coisas que eu imaginava agora já não são imaginação, são conhecimento. Exatamente. E eu acho que muitas das pessoas que vão assistir nossos vídeos também vão poder ver isso. Tomara. E vão aprender com isso. Obrigado mesmo. De nada. De coração. Precisando. Em nome do IFPR, em especial do podcast Gestão Inteligente, eu queria agradecer a sua presença aqui e já o caminho você já sabe. Agora é só retornar. Olha, o curso de gestão do IFPR tem meu coração, você sabe disso, né? Então, sempre que precisar, eu vou estar aqui, porque, assim, eu sou apaixonada pelo IFPR e pelo curso de gestão. E todo mundo que me pergunta, não sei o que fazer, vai fazer gestão comercial no IFPR. Que legal. Porque vai te dar uma base para o futuro que você necessita, que os empresários hoje precisam. Então, eu estou sempre aberta para acolher e tirar as dúvidas de qualquer situação em relação ao curso. Legal, muito bem. Obrigado mesmo. De nada. E nossos ouvintes, eu queria agradecer a expectativa aí e a nos ter acompanhado. Gente, não esqueçam, curte lá nossa página, acessa lá no YouTube, o Instagram, nós temos lá todos os links de todas as redes sociais que nós divulgamos nossos materiais. Não deixe de curtir. Muito obrigado e até mais.